Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. Eu peço a vocês que deixem o seu like, o seu joinha. Essa contribuição é muito importante para o crescimento do nosso canal. E o nosso canal é uma rede de apoio e nosso objetivo é trazer informações atualizadas sobre todos os acontecimentos praticados pelo governo. Todos os dias iremos abordar assuntos relacionados. Hoje vamos falar sobre união estável, pessoal, e todas as peculiaridades. Me acompanhe até o final, que eu tenho certeza que as informações serão de grande ajuda. Interaja conosco e mencione qual localidade, município, cidade você gostaria de saber informações. Será um grande prazer ajudá-los. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para você ficar informado sobre todos os assuntos. E não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Vamos lá? União estável ou casamento? Qual é a diferença, pessoal? União estável ocorre após o período de convivência pública. A herança pode ser questionada por familiares ou documentos de herança. Não altera o estado civil, você permanece solteiro. Casamento tem efeito imediato, o cônjuge não fica sem parte da herança e o estado civil passa a ser solteiro para casado. A pessoa namora e deseja apenas morar com o parceiro? Elas convivem juntas, mas não querem se casar? Será que essa situação pode configurar uma união estável e gerar efeitos jurídicos nas áreas familiar e sucessória? De fato, a união estável é um instituto jurídico relativamente recente e que traz diversas consequências. Trata-se de uma inovação do legislador no sentido de diferenciar essa situação do matrimônio e do mero namoro. Esse vínculo se caracteriza por uma relação contínua e duradoura de convivência, que é firmada entre duas pessoas com o intuito de constituir uma sociedade familiar. No entanto, esse instituto jurídico tem as suas próprias características. Quer saber mais sobre isso? Então, continua a leitura desse artigo para conferir as principais e importantes informações a respeito da união estável. Como deve ser definido o regime de bens? O regime de bens da união estável deve ser da comunhão parcial. No entanto, é possível que o casal estabeleça no contrato de união estável a possibilidade de dispor sobre os seus bens de outra maneira. São elas a separação total, a comunhão universal, a separação obrigatória e a participação final nos aquestos. Isso significa que é admitida a flexibilidade na definição do regime dos bens por meio da firmação do pacto antinupcial. Na verdade, o regime de bens da união estável segue as mesmas normas do Estado Civil. No entanto, porventura não houver contrato ou pacto antinupcial determinando o regime, ele seguirá a tradicional comunhão parcial de bens. E quais são os requisitos para ter uma união estável? Muitas vezes você pode ter escutado que após 3 ou 5 anos morando com uma pessoa sem ser casado, pode constar como união estável. Contudo, esse é mais um mito a respeito das leis brasileiras. Mas afinal, o que é a união estável? E ela tem um tempo determinado? Esse está escrito no artigo 1726 do Código Civil Brasileiro. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre um homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. O artigo não determina uma quantidade mínima de tempo, basta a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Em outras palavras, para que haja união estável, basta que as duas pessoas queiram estar juntas, estejam juntas e queiram permanecer juntas, como se fosse uma família, e façam isso de forma pública. Obviamente que não dá para dizer que não há união estável em uma semana ou um mês, porque em um período de tempo tão curto não dá para dizer que há estabilidade. Contudo, também não é preciso que os dois fiquem juntos por vários anos para que finalmente a lei reconheça a estabilidade da união. O critério é subjetivo e não objetivo. Tudo vai depender se o juiz julgar que há estabilidade suficiente para que a sociedade veja o casal como uma unidade familiar e não duas pessoas que por acaso estão juntas. É importante você saber que a união estável não altera o estado civil. Saiba as principais diferenças entre união estável e casamento. União estável caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Não altera o estado civil. Pode ser declarado por escritura pública. Casado é realizado por ato formal e solene no cartório de registro civil e o estado civil muda para casado. A união estável não precisa ficar apenas no aspecto subjetivo da situação jurídica, podendo ser formalizada por meio de contrato particular ou escritura pública. Se for realizado um contrato, este deve ser assinado pelo casal e pode ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos como forma de garantir a publicidade perante terceiros. Ao se escolher o reconhecimento da união estável pela escritura pública, a imediata publicidade do ato e o documento passa a ter fé pública, já que consta no tabelionato de notas. Seja qual for a forma de reconhecimento escolhida, o casal poderá estabelecer a data do início do convívio e poderá escolher o regime de bens que vigorará durante a permanência da união estável. União estável pode ser registrada em cartório? Contrato particular. O contrato é realizado pelo casal e pode ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos para que exista a possibilidade de se tornar público perante terceiros. Deste modo, o contrato particular somente surte efeito após o seu devido registro. Escritura pública. A escritura pública é elaborada e lavrada com o objetivo de conferir publicidade perante terceiros. No entanto, a presença de testemunho é dispensável. Este documento deve prever as normas envolvendo a definição do regime de bens. E como fica o estado civil do casal que optou pela união estável? A existência da união estável não tem o condão de alterar o estado civil. Isso significa que ambos permanecem sendo considerados solteiros. Somente a homologação do casamento civil tem esse potencial de mudar o estado civil. A documentação exigida é praticamente a mesma, e uma das principais diferenças é que o dia da união não retroage. Isso significa que o casamento somente começa a ser válido na data em que a certidão for devidamente expedida pelo cartório. A união estável pode ser convertida em casamento por meios administrativos e também pela via judicial. E como fica a situação da herança? O STF equiparou a união estável e o casamento para efeitos sucessórios. Isso significa que o companheiro que vive sob a união estável, mesmo que não seja casado civilmente, detém os mesmos direitos à herança como se fosse o cônjuge. Nesse sentido, o parceiro é mero de 50% do patrimônio do casal.
Os demais 50% são repartidos com os herdeiros descendentes ou ascendentes, caso existam, bem como com o próprio parceiro, se existirem bens particulares. O companheiro tem direito à pensão? Em caso de morte, o companheiro pode requerer o recebimento da pensão do falecido com quem mantinha a união estável. Para isso, ele deve reunir a documentação necessária e apresentá-la em 90 dias junto ao INSS. No entanto, é necessário que o segurado tenha contribuído com pelo menos 18 parcelas. Por sua vez, caso a união estável tenha durado por um período menor que 2 anos, o companheiro sobrevivente somente deve receber 4 meses da pensão. Além disso, a pensão por morte pode ser concedida de forma cumulativa com a pensão devida por morte de filho. Por quanto tempo posso receber a pensão? A duração do benefício é de 4 meses se o óbito ocorrer sem que o falecido tenha realizado 18 contribuições, ou ainda se a união estável tivesse iniciado há menos de 2 anos. Caso o segurado tenha falecido após cumprir 18 contribuições e também os 2 anos de união, o início da união estável, a duração do benefício dependerá da idade do companheiro na data do falecimento. Confira. União estável pode dar direito à pensão por morte? Você sabia que a união estável também pode dar direito à pensão por morte? E o direito existe mesmo que a união não esteja formalizada em cartório. Porém, muitos viúvos e viúvas acabam desistindo deste direito por desconhecimento da legislação previdenciária. Em outros casos, até tentam obtê-lo perante o INSS, mas o benefício acaba sendo negado por falhas na documentação. Portanto, é muito importante que você entenda os requisitos e a documentação necessária para a obtenção da pensão por morte na união estável. Dessa forma, você vai correr o risco, não correr o risco de perder o seu direito por mero desconhecimento. Noivo ou noiva tem direito à pensão por morte? Como você percebeu, o namoro não é considerado união estável. Portanto, não garante o direito à pensão por morte. E o noivado? Assim como o namoro, o noivado também não é considerado a união estável. No noivado há um projeto de constituição de família no futuro, no momento do casamento. Porém, em regra, os noivos ainda não vivem como os casados fossem. Desta forma, assim como ocorre com os namorados, os noivos também não têm direito à pensão por morte em caso de falecimento do outro, a não ser que consigam demonstrar que, apesar da situação de noivado, já viviam como se fossem casados, e estavam presentes todos os requisitos, da união estável no momento do óbito. A pessoa casada pode ter uma união estável? Imagine que uma pessoa tenha se casado formalmente em cartório. Após 10 anos de casamento, o casal se separa de fato. Cada um vai morar em uma casa diferente e deixam de conviver como família. Porém, com medo da burocracia e dos custos, esse casal nunca formalizou o divórcio, ou seja, perante o cartório eles continuam casados. Agora imagine que uma dessas pessoas venha constituir uma nova família. Como ainda é casado no papel, ele não pode se casar novamente. Então, o novo casal passa a viver como companheiros. Será possível o reconhecimento da união estável desse segundo casal para fins de recebimento da pensão por morte? Sim. Se a pessoa já está separada de fato, mesmo que o divórcio não tenha sido formalizado, ela pode constituir uma união estável, desde que os requisitos acima enumerados estejam presentes. É possível ter mais de uma união estável ao mesmo tempo? Agora imagine que uma pessoa casada ou com uma união estável venha constituir uma nova família ao mesmo tempo. Por exemplo, um homem que tem filhos com 2 mulheres diferentes em estados diferentes
e trata ambas como se fossem suas esposas ou companheiras, sem que uma saiba da existência da outra. Será que é possível reconhecer a existência de duas uniões estáveis ou de uma união estável e um casamento ao mesmo tempo? Recentemente, o STF decidiu que não é possível o reconhecimento de mais de uma união estável ao mesmo tempo, nem mesmo para o recebimento de pensão por morte. Na prática, deve prevalecer o casamento ou a união estável mais antiga. A segunda união estável não é reconhecida como família pelo STF, portanto, não garante o direito à pensão por morte. A união estável precisa estar registrada em cartório? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a união estável não precisa ser formalizada para existir. Ou seja, é possível reconhecer a existência de uma união estável mesmo sem o seu registro em cartório. Em outras palavras, a união estável não pressupõe nenhum tipo de formalidade. Por exemplo, o casal pode viver uma união estável e só tê-la reconhecida após a morte de um dos companheiros para fim de obtenção de uma pensão por morte ou de direitos sucessórios, no caso herança. Porém, se a união estável estiver registrada em cartório pelo casal, é muito mais fácil comprová-la, para o INSS. Em regra, o companheiro ou companheira só vai precisar apresentar a respectiva certidão. E é necessário morar junto para caracterizar a união estável? Não há necessidade de coabitação para a caracterização da união estável. Ou seja, os companheiros não precisam morar juntos para que a união estável seja reconhecida. Obviamente, se os companheiros moram juntos, é muito mais fácil a comprovação da união estável. Porém, esse não é um requisito indispensável. Dessa forma, desde que os preenchidos os requisitos acima enumerados, é possível o reconhecimento da união estável entre companheiros que moravam em casas diferentes. União estável homoafetiva também dá direito à pensão por morte? A união estável homoafetiva é aquela formada entre pessoas do mesmo sexo. Atualmente, o próprio INSS reconhece o direito à pensão por morte da união estável homoafetiva. É uma portaria 503/2010. Portanto, os companheiros em relação homoafetiva têm os mesmos direitos previdenciários dos companheiros em união estável ou heteroafetiva. Contudo, vale lembrar que é necessário o preenchimento dos requisitos da pensão por morte em qualquer uma dessas hipóteses. E quais são os documentos necessários para comprovar a união estável? O companheiro deve apresentar alguns documentos ao INSS para fins de requerimento de pensão. O importante é que eles consigam comprovar a situação da união estável. Confira alguns exemplos. Declaração do imposto de renda do segurado, constatando o interessado na pensão como dependente, eventual testamento, prova que vivia em mesmo domicílio, não é obrigatório, Procuração ou fiança que tenha sido outorgada reciprocadamente, conta bancária conjunta, apósito de seguro que apresente o segurado como instituidor e companheiro como o beneficiário, escritura de compra e venda de imóvel que consta o nome do dependente, prova de que há sociedade ou outro fato que demonstre a comunhão dos atos referentes à vida civil. Requisitos da união estável. Para que haja o reconhecimento da união estável, é necessário convivência pública e a relação é ser de reconhecimento de amigos, familiares ou comunidade. Convivência contínua, sem interrupções constantes, idas e vindas. Convivência duradoura, embora não haja uma determinação sobre o tempo mínimo, é necessário que esse tempo seja estável. E a convivência com o intuito de constituir uma família, E o que fazer se o relacionamento terminar? Quando a união estável termina, é necessário realizar a sua dissolução. Para isso, é obrigatório reconhecê-la, inclusive
O reconhecimento e a dissolução podem acontecer no mesmo contrato. Além disso, a dissolução pode ser realizada no cartório, caso o término seja consensual. No entanto, se vocês tiverem filhos, a dissolução obrigatoriamente acontecerá judicialmente. E os direitos adquiridos com a união estável? Ao se manter uma união estável, o casal tem o mesmo efeito que um casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Assim, o que o casal adquiriu ao longo da relação será dividido igualmente pelo casal, caso ocorra o fim do relacionamento. Assim como em um casamento, o casal pode escolher qual será o regime de bens que será adotado na união estável. E o estado civil das partes envolvidas não é alterado com a união estável. Assim, quem tem o estado civil do solteiro não terá o estado modificado para casado, permanecendo como solteiro mesmo com a união estável reconhecida. E a união estável dá direito à herança, declaração conjunta em imposto de renda, adição do parceiro em plano de saúde, entre outros benefícios e responsabilidades. Pode-se reconhecer uma união estável mesmo com alguém que ainda não esteja separado legalmente, ou seja, a pessoa ainda é casada, mas separada de fato. Como se desfaz a união estável? Como informamos anteriormente, o método mais seguro de desfazer a união estável é por meio de dissolução da união estável. Caso haja litígio ou filhos menores ou incapazes, a dissolução deverá ser judicial. Por fim, e após a dissolução da união, que acontecerá a partilha de bens, assim como a decisão acerca do pagamento da pensão alimentícia e da guarda dos filhos. Contudo, é bom lembrar que para dar entrada na dissolução da união estável, é preciso que ela seja formalizada. Além disso, apesar de ser um procedimento mais simples que o casamento civil, recomenda-se a presença de um advogado para auxiliar durante esse processo. Assim, haverá mais tranquilidade e dificilmente causará algum transtorno. E aí, pessoal, vocês gostaram do conteúdo? Deixe o seu like e o seu joinha. Muito obrigada e até o próximo vídeo.